Olá, turma, mais uma vez. Agora a gente vai iniciar aqui dentro da nossa unidade 1, da nossa disciplina de Educação e Direitos Humanos, do curso de Licenciatura em Geografia pela UAB. Como apresentado lá na aula de abertura, na unidade 1 nós iremos abordar, como pauta principal, como ementa principal da unidade, a introdução e contextualização da educação e direitos humanos. Eu elenquei alguns pontos importantes para que nós pudéssemos constituir essa unidade. Educação e direitos humanos como conceito e representações, para a gente entender o que é isso. Os marcos normativos do sistema de direitos humanos, as normas e acordos internacionais e a Declaração Universal de Direitos Humanos, que para essa unidade vai ser a nossa queridinha, digamos assim. Bom, ao falarmos de conceito e representação, é muito importante, destacarmos que o termo direitos humanos é usado em diferentes espectros políticos. E eu tenho certeza que em muitos momentos, em algum momento ou em muitos momentos, vocês já utilizaram essa expressão de direitos humanos. Ah, é meu direito, isso é uma questão de direitos humanos, né? E sempre que a gente fala de direitos humanos, a gente sempre se remete, eu posso talvez até estar um pouco equivocada, mas a noção que nós percebemos que as pessoas têm é que direitos humanos está sempre ligado à tortura, ou exclusivamente à tortura, né? Podem observar que sempre que a gente vê uma questão de maus tratos, de tortura, enfim, a gente sempre associa isso à questão dos direitos humanos. E sim, isso está intrinsecamente relacionado, mas não é só isso. Por isso que a primeira questão que eu chamo a atenção aqui é para ressaltar que esse termo direitos humanos ele é usado por diferentes espectros políticos, não é mesmo? Mas o que a gente realmente precisa entender com relação não só ao conceito, mas à sua representação é que, por que eles são importantes? Essa é a pergunta que responde o porquê da representação dos direitos humanos, porque eles expressam os valores e as aspirações comuns a todas as pessoas e a todos os povos. Então, quando a gente lê a importância dos direitos humanos, qual é a representação dessa importância, a gente entende que ele é usado. Por que ele é usado por diferentes espectros políticos? Porque eles precisam expressar valores e aspirações comuns a todas as pessoas e a todos os povos da nossa nação, Ainda no cenário desse conceito, dessa representação, o que a gente pode, digamos assim, conceituar? Como a gente pode conceituar? Talvez por uma questão de semântica ou, enfim, de uma colocação ou outra, o conceito de direitos humanos, ele sempre vai ter, digamos assim, a mesma estrutura, Ele sempre vai ter o mesmo fim, a mesma finalidade. E aí eu tentei resumir dessa seguinte maneira. É um conjunto de garantias mínimas necessárias para que uma pessoa viva bem e se desenvolva plenamente. São considerados universais para todas as pessoas, independentemente de classe social, credo, gênero, etnia e nacionalidade, Parece bobagem quando a gente pensa assim, mas isso é tão óbvio, mas isso, isso já deveria ser tão comum a todo mundo, mas a gente ainda precisa, por mais óbvio que seja, a gente precisa estar reforçando que todas as pessoas, precisam se desenvolver plenamente e que esses direitos devem ser considerados universais, independente da sua classe social, credo, gênero. E mais ainda, quando a gente pensa na historicidade, da construção desse conceito e da própria luta que forjou, o desenvolvimento dos direitos humanos a todos, a gente pensa que antes isso tudo era negado, Tanto que nós tivemos um longo período de escravidão no mundo inteiro, E no Brasil isso não foi diferente. Então, só para que a gente faça sempre faça esse exercício de reflexão, de pensar assim, por mais óbvio que seja, algumas coisas precisam ser ditas, Inclusive tem uma frase que eu até gosto muito e aí a gente pode utilizar aqui, que é o óbvio também precisa ser dito. Se aplica bastante à questão dos direitos humanos. É óbvio, mas precisa ser dito. E nesse caso, precisa ser dito, precisa ser reforçado em lei e precisa, inclusive, ser objeto de vigilância, para que nada disso seja desconstruído. E aí, como alguns exemplos,
do que seriam esses direitos, eu coloquei sucintamente a saúde, moradia, educação, a liberdade, a participação política, a vida, né? Só para que a gente entenda um pouquinho de que direitos são esses que a gente está falando. E vocês já poderiam pensar ou questionar por quê? Por que estudar direitos humanos aqui dentro da minha licenciatura? O que eu, enquanto licenciando em geografia e, né, futuramente professor de geografia, tenho a ver? Onde que eu me relaciono com direitos humanos? Em tudo. Em tudo. A própria educação é um direito fundamental, né? Então, como que eu vou conseguir fazer realmente valer esse direito? Então, a gente precisa pensar nos direitos humanos nesse sentido também. E especificamente dentro do nosso curso de formação. Para chegar em onde realmente eu quero dizer e onde eu quero relacionar, eu deixo bem claro mesmo a relação entre educação e direitos humanos. E aí eu coloco essa pequena imagem que simboliza bem, né, o que eu estou querendo traduzir, né? É uma relação intrínseca, é uma relação que se dá de maneira orgânica, né? Direitos humanos precisa da educação, a educação precisa dos direitos humanos. E aí, onde que a gente vai perceber essa relação? Porque através da formação de uma cidadania ativa e crítica, as pessoas vão perceber as consequências individuais e também sociais de cada escolha com um senso de respeito e responsabilidade. Então, é exatamente aqui que se concentra essa relação. Porque é através da formação de uma cidadania. E quem faz esse processo de formação cidadã? São os professores, né? Falando formalmente, institucionalmente, são os professores, são as instituições, são as escolas, né? São esse conjunto de elementos que proporcionam essa formação para a cidadania. Exatamente para que nós nos percebamos tanto no contexto individual quanto coletivo, né? Entendendo que cada escolha exige um senso de responsabilidade e respeito. Então, eu sou livre, mas existe um limite para que a minha liberdade, vamos dizer assim, vamos caracterizar assim, não afete a liberdade, não interrompa, não ultrapasse, não transponda a liberdade do outro. Então, basicamente, esse é o nosso conceito-chave da relação que se estabelece entre a educação e direitos humanos. Eu coloquei aqui algumas características, né, dos direitos humanos do ponto de vista bem assim jurídico, né? Vamos falar assim. Primeiro, pela historicidade, né? Os direitos fundamentais apresentam natureza histórica, superando diversas revoluções e conflitos até chegarem até os dias atuais. Essa é uma das características fundamentais dos direitos humanos, né? Então, não pensem que um determinado direito chegou hoje onde está simplesmente do dia para a noite, né? Tenho certeza que vocês têm bem essa compreensão de entender que não, que houve uma luta, houve dificuldade de estabelecimento desse conceito, até então a gente ter isso realmente bem estabelecido. Outra característica fundamental dos direitos humanos é a universalidade. Como o próprio nome já diz, ela deve alcançar todos os seres humanos indistintamente. E aí, nesse sentido, se fala em sistema global de proteção dos direitos humanos, justamente pelo seu caráter de universalidade. Então, nesse sentido, a gente fala desse sistema global. Inexauribilidade. Tem uma palavrinha mais difícil de ser pronunciada, né? O que quer dizer isso? Que são inesgotáveis, no sentido de que podem ser expandidos, ou seja, não existe a possibilidade de alguém dizer assim, já tem direito demais, isso não existe, tá? Isso é uma fala totalmente absurda, é uma fala totalmente fora de sentido, fora de contexto, então é importante a gente ter isso em mente, tá? Ou seja, a qualquer tempo podem surgir novos direitos, inclusive isso está na Constituição Federal garantindo isso. E aí percebam que a gente ainda não falou exatamente de algum documento norteador, mas a gente já começa a perceber que direitos humanos, que é uma discussão histórica, universal, né? A gente já encontra aqui ele posicionado dentro da nossa Constituição Federal, que não é assim tão antiga, né, como vocês sabem. Outra característica é a essencialidade, ou seja, eles são inerentes ao ser humano. Todo ser humano tem, não existe esse ser humano tem e esse outro não tem, né? Todos têm e é inerente a esse sujeito.
A imprescritibilidade, ou seja, eles não vão se perder com o passar do tempo. Ah, com o tempo esse direito se perde. Isso não existe. É outra característica, né? Por isso que eu falei que é uma característica mais jurídica, sabe? Dos direitos humanos. A inalienabilidade, perdoem, né? Tem algumas palavras que fazem a gente fazer um esforço, né? O que significa? Não existe a possibilidade de transferência, tá? Eu não posso ter um direito e porque por algum motivo eu não quero utilizá-lo, vamos dizer assim, né? Eu vou passar esse direito a outra pessoa. Isso não existe, tá bom? Então, o direito é inalienável. Irrenunciabilidade também é uma outra característica. Você também não pode ter renúncia deles. Ah, eu quero abrir mão desse direito. Não existe isso, né? Eu não posso abrir mão de natureza, da própria natureza do meu direito. Isso não existe, tá? Ele também, outra característica também dos direitos humanos é a inviolabilidade, ou seja, não podem ser violados por leis infraconstitucionais, nem por atos administrativos do poder público, né? Sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa. E também tem uma outra característica chamada de vedação do retrocesso, ou seja, os direitos humanos eles jamais poderão ser diminuídos ou reduzidos no seu aspecto de proteção. Quer dizer, se o Estado já protege um determinado nível, ele não pode regredir para proteger menos do que já vinha protegendo. É mais ou menos essa regra. Então, essas características aqui, elas são importantes para que a gente entenda os fundamentos, né, a epistemologia da Constituição dos Direitos Humanos, tá certo? Avançando, o que a gente vai perceber, né? Eu coloquei assim uma breve perspectiva histórica, porque na verdade se a gente fosse buscar mesmo estudar a história dos direitos humanos, nós íamos passar horas aqui falando, íamos visitar aí os tempos mais antigos aí para poder tratar sobre isso. Então eu coloquei 4 pontos, né? Só para a gente fazer pequenas marcações, né? Sobre esse processo histórico dos direitos humanos. Primeiro, como até fala aqui, ó, no anterior, no slide anterior, sobre a questão da historicidade. O que nós vamos ter? A história dos direitos humanos é fruto de um processo de lutas e conquistas que representam o nosso progresso enquanto humanidade. Então, como dito anteriormente, nenhum direito se estabeleceu do dia para a noite, ou nenhum direito se estabeleceu de maneira assim simples e natural, né? Ele foi uma conquista, ele foi um processo de luta e que representa verdadeiramente o progresso da humanidade. É uma história longa, tem seus primeiros momentos quando o ser humano manifestou a consciência da necessidade de viver em grupos e organizando em sociedades. Então, perceba, quando a gente fala disso, a gente está se remetendo a um período lá atrás na história, né? E embora não estivesse claro, talvez, a expressão direitos humanos, ou, enfim, direitos propriamente, mas nós já tínhamos a consciência da necessidade de viver organizado em sociedade. E para isso, precisava ser estabelecido de alguma maneira essas regras, né? Mas bem, como marcador temporal, vamos falar aqui da Idade Média, né? Lá na Idade Média moderna, começaram a surgir mais documentos que continham em seus artigos alguns fundamentos que se relacionavam aos direitos humanos. É lá que a gente vai começar a perceber algumas situações mais explícitas sobre a questão da necessidade de instituição dos direitos humanos. E aí, a gente já avança aqui para 1776, que ainda assim é bem antigo, né? Quando nós teremos o primeiro documento que serve de referência, chamado de Declaração de Independência dos Estados Unidos. Lá quando os Estados Unidos faz aquela revolução, né? Que luta para fazer a extinção da escravidão, enfim. Lá o que se proclamou? Todos os homens são criados iguais, dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis. Aí vejam só, de um tempo que a gente está falando, a gente já tinha, né, essa inclinação a fazer a construção de uma sociedade com direitos humanos garantidos. Então, por aqui a gente já tira isso. Partindo desse brevíssimo histórico, como eu falei para vocês, era mais no sentido mesmo de situar, a gente vai entrar na parte mais importante aqui dessa unidade, que é onde realmente nós vamos ter um debate mais longo, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que vocês já leram alguma coisa, que vocês têm algum artigo da lei um pouco decorado, né, aí, que vocês sabem alguma coisa sobre ela. Mas aqui a gente vai avançar um pouquinho, né? O que nós vamos ter sobre essa declaração?
Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da Resolução 207A3, adotou e proclamou a DUDH, tá? Que é a sigla que a gente utiliza para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em seguida desse ato histórico, a Assembleia conclamou todos os países membros a divulgar o texto da declaração, e o Brasil já era um país membro aqui, tá? E fazer com que seja disseminado, exposto, lido e explicado, principalmente nas escolas e outras instituições educacionais. Prestem bem atenção nesse detalhe, tá? Por que então a gente discute direitos humanos muito entrelaçado com a educação? Porque vejam bem que está aqui no contexto, bem no centro desse debate, né? Escolas e instituições educacionais sem distinção baseada na natureza política dos países ou territórios. Inclusive, como ela foi proclamada no dia 10 de dezembro, é o dia 10 de dezembro em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, tá? Para que a gente pense em como é que essa declaração ela foi pensada, de onde que ela surgiu, como que ela veio do nada, o que estava acontecendo, a gente vai situar aqui a Revolução Francesa, tá? Porque, na verdade, a declaração meio que veio um pouquinho dali, né? Já vinha de outros fatos históricos, que mais à frente eu fiz uma pequena cronologia, uma pequena linha do tempo só para posicionar, para ficar de fácil entendimento para vocês. E aí, assim, nós tivemos como um ponto de partida a Revolução Francesa. E aí, vejam só, houve uma discussão sobre qual nome que receberia a DUDH, né? Como assim? A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela não foi inicialmente chamada dessa maneira, né? Ela foi chamada de Declaração Universal dos Direitos do Homem, justamente em alusão à Revolução Francesa, tá? Porém, esse nome não foi adotado, né? Porque o termo direitos do homem poderia ter tido uma conotação apenas masculina, e com certeza, né? Isso seria um problema. E entendeu-se a necessidade de tratar da igualdade de gênero já nesse documento. Então, percebam que até na construção do documento já se pensava em questões de igualdade. Então, para que se evitasse uma linguagem inclinada a uma possível desigualdade de gênero, não se adotou esse nome, e foi então que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ficou consolidada dessa maneira, chamada de DUDH, né? Mas fica claro aqui que fica explicitado que foi a partir da Revolução Francesa e desse nome aqui, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que esse documento aqui, né, da DUDH, ele foi elaborado. Inclusive, o lema lá da Revolução Francesa, né, que é Liberté, Égalité, Fraternité, que é liberdade, igualdade e fraternidade, né, foram os princípios adotados também pela DUDH. Ainda com os aspectos históricos dessa declaração, como eu expliquei para vocês, eu quis fazer essa pequena cronologia, tá? Para a gente poder entender por que esse documento surge. Então, a gente tem o término da Primeira Guerra Mundial lá em 1919. Aí avança um pouco. Em 1919 se cria a Liga das Nações. E tudo são marcos importantes para que a gente entenda. No documento disponibilizado nos PDFs, vocês vão conseguir ter uma boa compreensão também sobre esses eventos, tá? Mas, assim, onde realmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela ganhou muita força foi aqui, ó, no término da Segunda Guerra Mundial. E aí eu não preciso nem falar para vocês que esse período foi um período de grandes barbáries, né? Enfim, também no mesmo ano, a criação das Nações Unidas, né? Da ONU. Com a criação da ONU, o que a ONU fez? Uma carta. Nessa carta, considerando ainda o cenário de término de guerra, né, mundial, a ONU proclamou na sua carta, né, manter a paz e a segurança, desenvolver relações amistosas, cooperação internacional para a solução de problemas internacionais, promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Então, com essa carta da ONU, né, que fazia alusão aos direitos humanos, a DUDH vai criando forma. E por que houve, então, a necessidade realmente de se instituir a Declaração Universal de Direitos Humanos? Porque na Carta da ONU, a ONU não fez a definição, né, do que seriam esses direitos.
E como ela não fez essa definição, a ADU-DH surge 3 anos após a criação da ONU e da carta que a ONU lançou para as nações. E aí, então, a ADU-DH surge em 1948. Para a gente entender como ela está organizada, né, eu fiz dessa maneira porque eu acredito que está bem sucinto, né? Porque eu sei que muitas vezes a gente tem um pouco de preguiça mesmo, né, de cansaço de ler legislação, porque os artigos são um pouco, né, maçantes, apesar de que vocês vão gostar bastante de ler a Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? É um texto bem legal. A ADU-DH, então, ela está organizada da seguinte forma, ela tem um preâmbulo com 7 premissas, que na verdade são considerandos. Considerando isso, considerando aquilo, considerando, né? Bonitinho. E 30 artigos. É preciso a gente entender que os princípios que envolvem a ADU-DH são universalidade, inerência, inalienabilidade e igualdade de gênero, não é mesmo? E aí, o que a gente vai ter? O respeito universal e efetivo aos direitos humanos e às liberdades fundamentais é o mesmo propósito da ONU, né? Na hora que a Declaração Universal dos Direitos Humanos se manifesta, ela também se coloca com o mesmo propósito da ONU. A ADU-DH ela vai trazer algumas coisas importantes para a gente entender. Primeiro, o que ela traz? Direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. E os princípios norteadores dela são, lembra que a gente falou agora há pouco? Liberdade, igualdade e fraternidade. E dentro desses princípios, nós teremos o que a ADU-DH chama de primeira, segunda e terceira geração. São direitos de primeira geração, direitos de segunda geração, direitos de terceira geração. Gente, é muito importante vocês lerem a ADU-DH para entender a qual direito está relacionado a qual princípio e a qual geração, tá bom? Cabe uma observação importantíssima sobre a ADU-DH, tá? Ela não tratou dos direitos da terceira geração. Aqui, ó. A terceira geração, embora tenha o princípio da fraternidade e seja apontado como direitos da terceira geração, o documento DU-DH, ele não tratou desses direitos aqui que eu vou apresentar um pouquinho lá para vocês, lá na frente. Ele tratou apenas da primeira e da segunda geração desses direitos, tá? E aí, para ficar mais simples, eu mostro para vocês como eles estão divididos. O artigo 1º, né? Que é justamente o que o artigo 1º da Declaração fala? Princípio dos direitos humanos. Liberdade, igualdade e fraternidade. Observem que eu fiz questão de deixar bem colocadinho para vocês aqui, para que fique de fácil entendimento, tá? Os artigos 2 a 20 são considerados direitos civis. Lembra que a gente também falou aqui atrás. O artigo 21 são direitos políticos. Tanto os artigos 2 a 20, que são civis, quanto o artigo 21, que são direitos políticos, são direitos da primeira geração. São direitos relacionados à liberdade, certo? Os artigos 22 a 28 são direitos sociais, econômicos e culturais. Esses artigos são artigos de segunda geração e estão ligados ao princípio de igualdade. O artigo 29 são deveres com a comunidade e o artigo 30 significa que são regras de interpretação e eu vou já dizer para vocês o que são essas regras de interpretação. Nós temos, eu fiz questão de elencar a síntese de cada artigo, tá? Aqui do 1, 2, 3, né? Até o 15 aqui, para vocês observarem. E adianto também aqui do 16 ao 30, também só para elencar para vocês. E aí, lembra que eu falei para vocês sobre o artigo 30? O que é o artigo 30? É justamente a proibição de práticas contra esses direitos. O artigo 30 ele não tratou exatamente de um direito ou de um dever, mas de uma proibição. É dizer que tudo que é contrário à Declaração Universal de Direitos Humanos, ela deve ser descartada. E observem que até o artigo 28 a gente fala de direito, 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 direito. O artigo 29 vai falar de deveres e o artigo 30 vai falar de proibição. Vocês lembram que eu falei sobre a questão das escolas e instituições educacionais? Mais lá no início? Então, na educação e direitos humanos, são as escolas e as instituições educacionais que vão ser responsáveis por essa disseminação. E por que são essas instituições? Porque, gente, é aqui que ocorre a nossa formação, é aqui que ocorre a nossa compreensão, nossa visão de mundo se fortalece.
Por isso a importância das escolas e, consequentemente, a importância do professor como sujeito mediador desse processo. Aqui nessa unidade, por mais que ela seja curta, né, ela também acaba se estendendo, mas é importante que vocês leiam a DUDH, que vocês entendam a DUDH, para que vocês consigam realmente perceber como esses direitos vão se manifestar ao longo das nossas legislações, porque nós temos várias políticas estruturadas dentro dos direitos humanos, que não necessariamente vão aparecer de maneira explícita. Esse artigo segue o artigo 2, 3, ou esse aqui é um direito civil da DUDH, ou é um direito político, é um direito social. Não, mas isso vai estar embutido, né? E essa é a grande sacada que vocês precisam ter com relação a DUDH. E, novamente, para finalizar, com relação a essa relação entre a educação e direitos humanos, vamos nos colocar como escola, como instituições e como formadores, né, que somos e seremos, dentro desse processo capaz de fazer a disseminação desses direitos como direitos e garantias fundamentais ao ser humano, a todos os seres humanos. Ficamos aqui com essa etapa encerrada. E até a próxima unidade.